Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. Hoje é 13 de maio, vamos estudar o texto aqui de Salmos 32, versículo de número 8, que diz: Eu o instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Aqui no segundo parágrafo nós lemos: Muitas pessoas estão assim, cansadas, despreparadas e prestes a desistir. Mas eu quero dizer para você já, não desista. Se porém eu tivesse desistido, não teria visto a bela cachoeira que me aguardava no final do percurso. Não teria conquistado o meu objetivo e, sobretudo, não teria aprendido a preciosa lição sobre o que Deus faz quando estamos focados. Uma das maiores dificuldades da vida é saber qual caminho seguir. Há momentos em que as dúvidas aparecem, as portas nos confundem, o coração fica inseguro e o futuro diante de nós parece incerto. Mas Deus, Ele nos faz uma promessa poderosa. Eu os guiarei, instruirei. Essa promessa foi para o salmista, é para mim, é para você, é para nós. Aqui há algumas lições que esse texto ele nos ensina. A primeira é que Deus conhece o caminho melhor do que nós. Em Provérbios capítulo 3, Deus diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Muitas vezes queremos controlar tudo. E quando eu digo tudo, eu quero ressaltar pelo menos 4 coisas que nós sempre estamos tentando controlar: as nossas decisões, o tempo, as direções que vamos tomar, os resultados. Mas somente Deus conhece completamente o futuro. O que parece certo aos nossos olhos pode nos afastar do propósito de Deus. Quem insiste em caminhar apenas pela própria vontade acaba se perdendo espiritualmente. A maior segurança que nós temos na vida é não conhecer o futuro, mas conhecer quem guia o futuro. E quem é? É Deus. Jeremias capítulo 10, verso 23 diz: Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus próprios passos. Essas são falas de um profeta que entende que quem cuida do nosso amanhã é Deus. Podemos sim fazer planos, projetos, mas a palavra final tem que vir do Senhor. Há uma segunda lição aqui. Antes, convido você a tocar no botão preto abaixo e inscrever-se aqui no canal se você gosta de devocional, ter um momento de reflexão da palavra de Deus. A segunda lição é que Deus nos guia através da sua palavra. Lembra daqueles salmos tão conhecidos? Salmo 119, verso 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e ela é luz para os meus caminhos. Deus, Ele não nos deixou sem direção. Ele não nos deixou numa embarcação sem bússola. A palavra de Deus funciona como luz em meio à escuridão que às vezes nós temos que caminhar pela vida. Muitos querem ouvir a voz de Deus, mas ignoram aquilo que Ele já escreveu na palavra dEle. Por isso que em Josué capítulo 1, verso 8, ele é instruído por Deus: não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. O segredo não é nós ouvirmos a palavra de Deus. Além de ouvir, nós devemos praticar. Quanto mais nos afastamos das Escrituras, mais confuso nos tornamos. Mas quanto mais contato nós temos com a palavra de Deus, mais certeza e segurança nós temos, porque a palavra de Deus, ela está nos orientando, ela está nos guiando. Há uma terceira lição que esse texto aqui nos ensina: Deus também nos corrige quando nós saímos do caminho. Pois no capítulo 32, só que no verso 9 diz: não sejam
como o cavalo ou a mula sem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Caso contrário, não obedecem a você. Deus, ele não abandona os seus filhos quando eles erram. Muitas vezes, a correção divina é uma prova do amor de Deus para conosco. Em Hebreus, capítulo 12, verso 6, diz: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem recebe. Apocalipse, capítulo 3, verso 19, Jesus diz à igreja de Laodiceia: eu repreendo e disciplino aquele que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. O que entendemos que a correção de Deus, ela não é rejeição. É cuidado para não nos perdermos no caminho, durante o processo. Há uma quarta lição que eu quero compartilhar com você. Antes, quero te convidar a entrar no nosso grupo silencioso do WhatsApp. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Lá você vai receber os links em primeira mão dos devocionais que aqui postamos no canal. A quarta lição: quem aprende a seguir Deus caminha em segurança. Salmos 37, versículo 23 diz: o Senhor firma os passos da pessoa boa e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrada, porque o Senhor a segura pela mão. Quem anda guiado pelo Senhor pode enfrentar os desertos, as lutas, pode enfrentar o luto, os atrasos, as crises, mas de uma coisa ele tem certeza: ele nunca irá perder o rumo. A segurança do cristão não está na facilidade do caminho, mas na certeza da companhia de Deus. Até quando tropeçamos, o Senhor nos sustenta pela mão. Quem aprende a seguir a voz de Deus não vive perdido espiritualmente. Deus, nesse devocional, está nos convocando a lembrarmos de João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós temos seguido o Senhor? Temos ouvido a voz dele? Desse texto aqui nós concluímos que Deus continua guiando aqueles que o buscam. O Senhor conhece o caminho que é melhor para mim e para você. Nenhuma direção é mais segura do que a vontade de Deus. Quando um missionário presbiteriano esteve aqui no Brasil para abrir a igreja presbiteriana, na época havia no Brasil um surto de febre amarela. E falaram para ele: você vai para o Brasil? Lá é um lugar muito perigoso. E ele respondeu: todo lugar é totalmente seguro quando se está no centro da vontade de Deus. Ou seja, o lugar mais perigoso do mundo se torna totalmente seguro se ali nós estamos, porque é a vontade soberana dele. Deus continua dizendo: eu quero te guiar. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Aqui no primeiro comentário fixado tem os meus e-books e também as minhas videoaulas, a qual você pode estar adquirindo e contribuindo aqui com o canal e adquirindo conhecimento da palavra de Deus. Nos encontramos amanhã em mais um devocional diário. Forte abraço.